Bem-vindos de volta ao nosso canal. No episódio anterior, exploramos a Europa por volta de 700 a.C., conhecendo o florescimento das polis gregas, a Magna Grécia no sul da Itália, o misterioso reino de Tartessos na Ibéria, os primórdios de Roma e muitas outras culturas que moldavam o continente. Se você perdeu, corre lá na playlist para assistir e depois volta aqui. 2 séculos depois, por volta de 500 a.C., o mapa da Europa já apresenta mudanças profundas, especialmente no leste e no Mediterrâneo, como vocês podem ver no nosso mapa de hoje. Muitas culturas antigas continuam presentes, mas novas potências emergem, migrações se intensificam e confrontos épicos começam a definir o futuro do continente. No extremo leste europeu, o Império Persa Aquemênida, fundado por Ciro, o Grande, em meados do século anterior, atingira seu auge sob Dário I, estendendo-se do Vale do Indo até o Egito e alcançando partes da Europa como a Trácia e a Macedônia. Era um estado multicultural, organizado em províncias chamadas satrapias, conectado por estradas reais eficientes, com moeda padronizada e um exército poderoso. Sua influência na Europa foi decisiva. Ao tentar conquistar as cidades-estado gregas, desencadeou as guerras greco-persas, com batalhas épicas como Maratona em 490 a.C., Termópilas e Salamina em 480 a.C. Embora derrotados pelos gregos, esses confrontos uniram as polis helênicas, fortaleceram a democracia em Atenas, forjaram a identidade grega contra o Oriente e deixaram um legado de organização imperial que influenciaria civilizações futuras. Mais ao norte, nas vastas estepes ao norte do Mar Negro, os citas, ferozes nômades iranianos, dominavam as planícies da atual Ucrânia e sul da Rússia, vivendo de pastoreio montado, migrações sazonais e guerra. Mestres do arco composto disparado a cavalo, usavam táticas de emboscada e terra arrasada que por volta de 513 a.C. humilharam o próprio Dário, forçando sua retirada. Comerciavam grãos, peles, ouro e escravos com colônias gregas, enquanto sua arte animalística em ouro, cervos, panteras e grifos em túmulos Kurgan, revelava uma sociedade hierárquica com rituais xamânicos e crenças na imortalidade. Na península da Crimeia e margens do Estreito de Kerch, florescia o Reino do Bósforo, uma colônia grega fundada por miletianos que se tornará um estado helenístico próspero e independente, governado por dinastias como os espartócidas. Controlava rotas comerciais vitais do Mar Negro, exportando grãos, peixe salgado e escravos para a Grécia em troca de vinho e cerâmica. Seus habitantes misturavam colonos gregos nas cidades costeiras, como a capital Panticapeia, com povos indígenas como citas, sármatas e taurinos, criando uma cultura helenizada com influências bárbaras na arte e nos costumes militares. Ainda na fronteira nordeste, ao norte do rio Danúbio e nos Cárpatos, viviam os getas e dácios, povos trácios guerreiros conhecidos pelos gregos como os mais valentes de sua gente. Os getas ocupavam as planícies da atual Romênia Oriental e Bulgária, enquanto os dácios dominavam as montanhas e a Transilvânia, organizados em reinos tribais com cavalaria pesada e rituais centrados no deus Almoxis, que pregava a imortalidade da alma. Sua cultura material, rica em ouro e prata, controlava rotas comerciais importantes e resistia a persas e macedônios. No Mediterrâneo Ocidental, a República de Cartago, fundada como colônia fenícia no norte da África, consolidara-se como potência marítima oligárquica, com frota imbatível e rede de entrepostos dominando o comércio de metais, púrpura, marfim e escravos. Influenciava profundamente a Europa através de colônias na Ibéria, como Gades, a atual Cádiz, e Sicília, explorando minas de prata e estanho, introduzindo técnicas de navegação, alfabeto púnico e produtos orientais nas costas atlânticas e mediterrâneas. Na Sicília, a ilha vivia seu apogeu como parte da Magna Grécia, coberta por colônias helênicas prósperas como Siracusa, Agrigento, Gela e Selinunte, que erguiam templos grandiosos, teatros e muralhas imponentes sob tiranos poderosos como Gelão de Gela e Terone de Agrigento. A economia florescia com trigo, vinho e azeite exportados para a Grécia continental, numa sociedade cosmopolita que misturava gregos com indígenas élimos, cicanos e sículos. No entanto, constantes conflitos com Cartago ao oeste culminaram em vitórias helênicas, como a Batalha de Mera em 480 a.C., consolidando temporariamente o domínio grego na ilha.
Na Península Itálica, ao sul dos etruscos, povos indígenas como os lígures nas montanhas do noroeste, os volscos nas colinas do Lácio Central e os saunitas nas terras altas do centro-sul viviam em vilas e castros fortificados, praticando agricultura de subsistência, pastoreio e guerra tribal. Os lígures resistiam com guerrilha em morros altos, os volscos cultivavam trigo em cidades-estado como Ancio, e os saunitas, os mais organizados, formavam confederações com infantaria pesada, preservando santuários em bosques e uma tradição militar que logo os colocaria em confronto direto com Roma nas guerras saunitas. Mais a oeste, nos territórios que hoje formam Portugal e o noroeste da Espanha, habitavam povos indo-europeus ferozes como os lusitanos, galaicos, astures, cântabros e celtíberos, vivendo em castros fortificados nas colinas e montanhas dos rios Douro, Tejo e Minho. Os lusitanos dominavam o centro e sul de Portugal com emboscadas rápidas e cavalos velozes. Os galaicos, no norte, formavam tribos em grandes povoados como a Citânia de Briteiros, criando gado e honrando deuses em bosques sagrados. Astures e cântabros, nas montanhas mais ao norte, caçavam, forjavam ferro e tatuavam o corpo em rituais guerreiros. Já os celtíberos misturavam sangue celta e ibero na meseta, forjando espadas longas e escrevendo em alfabeto próprio. No sudoeste da atual França, ao sul dos Pirineus Ocidentais e norte do rio Garona, viviam os povos aquitanos, ancestrais diretos dos bascos modernos e distintos dos celtas ao redor. Falavam línguas não indo-europeias, organizavam-se em clãs e cidades fortificadas nos vales férteis, cultivando trigo, videiras e linho, criando cavalos e ovelhas nas montanhas e comercializando metais pelo Atlântico. Eram guerreiros ágeis com lanças curtas e escudos redondos, orando deuses da natureza em cavernas e fontes termais. No coração da Europa Central, nas regiões alpinas da atual Áustria, sul da Alemanha, Suíça Oriental e leste da França, os celtas da cultura de Austata viviam o apogeu da Idade do Ferro inicial. Elites governavam de fortalezas no alto de colinas, controlando rotas comerciais de sal, âmbar do Báltico, estanho e ferro local em troca com etruscos, gregos de Massália e fenícios. Túmulos luxuosos com carros de 4 rodas, joias de ouro e cerâmica importada revelavam uma sociedade hierárquica sofisticada. Mestres ferreiros que forjavam espadas longas e elmos ornamentados, com arte geométrica cheia de animais estilizados e banquetes regados a vinho grego. Sua religião incluía oferendas em lagos sagrados, preparando a grande expansão migratória da fase latene que levaria os celtas até a Itália, os Balcãs e além. Nas ilhas britânicas mais ao norte, na atual Escócia, os ancestrais dos Pictos ocupavam terras altas e costeiras com aldeias fortificadas, caçando veados, pescando e cultivando cevada em solos pobres. Conhecidos mais tarde como pintados pelos romanos, tatuavam o corpo com espirais e animais, mantinham uma sociedade possivelmente matrilinear e gravavam símbolos misteriosos em pedras eretas. Na vizinha Irlanda, tribos gaélicas formavam tuata ou reinos tribais ricos em gado, símbolo máximo de riqueza, governados por reis guerreiros e druidas poderosos que mediavam rituais em carvalhais sagrados. No extremo norte gelado, nas florestas boreais e tundras da atual Finlândia, norte da Escandinávia e Península de Kola, viviam os ancestrais dos Lapões ou Sami e dos fineses, povos fino-úgricos caçadores-coletores que seguiam renas selvagens, pescavam em lagos congelados e caçavam alces e focas. Os proto-Sami, nômades com trenós e tendas de peles, praticavam xamanismo com tambores decorados e arte rupestre de cenas de caça. Os proto-fineses, mais ao sul, formavam aldeias sedentárias de madeira, cultivando cevada em clareiras e tecendo redes de linho, preservando línguas únicas e crenças em deuses como Ukko em harmonia com a natureza hostil. Finalmente, no centro da Península Itálica, Roma era ainda uma cidade-estado modesta às margens do Tibre, recém-transformada em república após a expulsão do último rei etrusco, Tarquínio, o Soberbo, em 509 a.C. Governada por 2 cônsules eleitos, um senado patrício e assembleias populares, dividia-se entre patrícios nobres e plebeus camponeses, com um exército cidadão de hoplitas disciplinado. A cidade crescia em torno do Fórum e Capitólio, com economia agrícola no Lácio, comércio local e guerras constantes contra vizinhos como ecos, volscos e sabinos.
Enfrentava crises internas, como a secessão da plebe ao Monte Sagrado em 494 a.C., que criou os tribunos da plebe, mas já mostrava a tenacidade militar e política que a levaria a dominar primeiro a Itália e depois o Mediterrâneo. Com isso encerramos nossa viagem completa pela Europa de 500 a.C., um continente de impérios colossais, nômades indomáveis, cidades brilhantes e povos guerreiros nas margens, todos entrelaçados por comércio, guerra e cultura, preparando as grandes transformações que viriam. Nos dê credibilidade, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder o próximo capítulo da história da Europa. Nos vemos no próximo episódio.